E aí, família, firmeza total. Mais uma aula aí com nós, tá ligado? Daquele jeito 1000 grau. Então a fita é o seguinte, mano. Hoje a gente vai falar de Império, vou colocar a seta aqui. A gente vai falar de Império Romano em Bizâncio, né? Basicamente o Império Romano do Oriente ou Império Bizantino, beleza? Então a foto de fundo aqui é a cidade de Istambul, tá? Essa cidade ela fica na Turquia, beleza? Então a gente tem aqui a representação de uma basílica, a Basílica de Sofia, de Santa Sofia. Então eu gostaria que vocês reparassem bastante algumas coisas que eu estou passando o mouse, né? Tipo, ó, as cúpulas, as torres, né? Ó, isso aqui é um bagulho em ouro, parça. Ouro mesmo, pai. Puro ouro, tá ligado? Maciço em ouro, velho. É foda. É uma liga, óbvio, né? Mas é ouro pra cacete, mano. Beleza? Então a gente tem aqui também a cúpula central, né? A gente tem um destaque nisso, né? E aqui também tem ó, uns bagulho que parece até míssil, mas né? Não, parça. Essa é uma torre. Olha, é chique a torre, hein, pai? É chique, hein? Então vamos lá, vamos começar então basicamente essa aula é uma aula exclusivamente para o vestibular, tá? Não tem outra saída. Por ser uma aula extremamente direcionada para o vestibular, a gente vai tratar temas exclusivamente abordados pelo vestibular, tá? Então a gente vai falar um pouco, mas bem pouco mesmo, sobre a organização social e econômica, né? E tudo isso vai permear uma concepção que eu quero construir no final, e que eu vou falar qual é, beleza? Mas uma organização social e econômica, a intolerância religiosa, a cultura do secretismo entre Ocidente e Oriente, tá? A gente vai falar o que é secretismo, e a gente vai falar de um exercício, tá? Então vamos lá. Basicamente a formação, para a gente falar bem resumidamente, apenas para citar, né, o imperador Teodósio, né, um dos últimos imperadores romanos do Ocidente, da cidade de Roma, ele decretou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Isso daqui ocorreu no Édito de Tessalônica. E é importante que a gente tenha uma visão interessante, é que assim, o Império Romano ele convivia com outras religiões. Por que ele convivia? Porque a base religiosa desse império, do Império Romano do Ocidente, basicamente, antes da divisão, ele era uma base politeísta, ou seja, existem vários deuses, vários deuses. Então, provavelmente o deus que outra civilização cultua, esse outro deus, ele existe, tá ligado? Mas na realidade os superiores são os meus, mas ele não nega a existência de outros deuses. Então ele tem uma ideia politeísta. O Egito é politeísta, os persas são politeístas, né? A gente teve diversas religiões, para citar algumas bem pontualmente mesmo, elas são as mais famosas assim em geral, né? No senso comum. E também a gente tem uma perspectiva que quando ele decreta que o cristianismo na religião oficial, ele é a religião oficial do império, né? O que isso muda drasticamente? Por que isso é tão importante, né? Porque acaba tendo um rompimento com a tradição mítica e religiosa que a gente tinha no Império Romano, né? E agora, porque o cristianismo em si, ele é monoteísta, ou seja, ele acredita em um único Deus. E esse Deus, se existe só um Deus, o Deus que a outra pessoa está falando, ele não existe, porque existe só um, tá ligado? Ele é monoteísta, ou seja, isso acaba tendo uma mudança de perspectiva extremamente grande na forma do povo romano ele se relacionar com outras civilizações. Agora você não tem apenas uma dominação militar, uma dominação administrativa e uma insubordinação de Estado e de economia naquela região, né? Mas agora você também terá uma insubordinação, né? Talvez até destruições de culturas
indesejadas para os cristãos, que agora são a religião oficial do Império Romano. Tá? Então, esse mesmo imperador Teodósio, ele divide o império em ocidental e oriental. Então, para a gente falar desse contexto, é importante vocês verem a aula anterior. Esse slide é muito importante para entender. É muito importante que vocês tenham visto a aula anterior para entender esse slide em um pouco mais, né? Que é essa divisão, ela ocorreu basicamente, para me resumir, ocorreu quando os povos que os romanos chamavam basicamente de bárbaros, né, os eslavos, os povos germânicos, os francos, os visigodos, né, os ostrogodos, todos esses povos, né, para citar alguns, os maiores e os mais famosos, todos esses povos eles começaram a invadir e atacar um momento que Roma estava passando por grandes dificuldades pela questão do seu ela se expandiu de uma forma que ela não aguentava mais se expandir, mas o sistema que ela tinha organizado fundava-se na mão de obra escravista. Ou seja, se Roma não expande, Roma não tem escravos, o sistema econômico começa a ruir, né? E a cidade começa a ficar cada vez menos protegida pelo exército. O exército começa a se barbarizar cada vez mais, né? Pessoas, nações de outros lugares começam a entrar no exército romano. Então isso acaba fazendo uma grande mudança, criando uma fragilidade, e os povos começaram a invadir e saquear a cidade de Roma. Nesse momento, muitos povos começaram a se virar contra Roma, né? Esses povos bárbaros, né, que os romanos chamam, começam a se virar, e o Teodósio divide o império entre ocidental e oriental. É importante falar que o Império Bizantino ele se passa basicamente junto com a Idade Média, a Baixa Idade Média e a Alta Idade Média, né? Tanto que ele vai do começo ao fim. Aqui a gente está inaugurando a Idade Média, tá? Com o Império do Império, com a queda do Império Romano do Ocidente, a gente já está inaugurando. Essas invasões bárbaras estão inaugurando. E o final da Idade Média vai ser em 1453, quando cai o Império Bizantino. O Império Bizantino ele viveu o que a gente chama, né, ali na Europa, de Idade Média junto, ao mesmo tempo. É ao mesmo tempo, beleza? Então, o destaque principal que a gente tem é o Imperador Justiniano, e a gente vai falar um pouco dele, mostrar até uns mosaicos dele. Então, aqui basicamente a gente tem um mapa, né, o mapa do Império Bizantino, antes de Justiniano, né? Então, antes de Justiniano, quando ele recebeu o Império era essa cor laranja, né? Um vermelho, na realidade, um vermelho, terra, sei lá. Alguma terra avermelhada, né? Ou laranjeada, sei lá. Mas isso daqui era o Império Bizantino antes de Justiniano. Quando Justiniano toma posse do Império, né, aqui em Constantinopla, Constantinopla está aqui, né, Roma está aqui na setinha, presta atenção, né, a gente tem o que? O processo de invasão bárbaras dos francos, dos visigodos, né, dos eslavos, dos povos germânicos mais ao norte aqui. A gente tem a invasão deles vindo da península e tomando e saqueando Roma. E o que acontece? Na hora que o bagulho apertou, né, parceiro? Aí se chamou o parceiro daqui e ele foi na missão e tomou posse dessa região novamente. Então as partes em laranja, elas são as conquistas de Justiniano. Justiniano conquistou tanto a Península Itálica quanto o norte inteiro da África, né? Inclusive Cartago, uma cidade extremamente importante para o comércio. Ele retomou essa cidade, e aqui uma parte da Península Ibérica, que a gente hoje seria a Espanha, né? Portugal está uma região mais afastada dali. Então aqui seria a Espanha, tá? Então basicamente ele retomou essa região toda dos povos bárbaros que saquearam Roma. Mas isso posteriormente ele deixou na mão do Papa, né? Deixou na mão ele reergueu o governo e saiu. Assim que saiu, os povos voltaram aos ataques e retomar essa região, inaugurando o que a gente vai chamar de um êxodo, né? As pessoas saem das cidades, as grandes cidades daqui que elas estão sendo atacadas e saqueadas, e vão viver nos grandes latifúndios, né? Os latifúndios de quem? Dos generais, das pessoas que ocuparam terras, né? Então aqui a gente está falando de um mapa que ele representa bastante coisa, a gente pode discutir bastante coisa sobre ele, né?
E além disso, a gente tem uma concepção maior da onde é Constantinopla, que é a Ásia Menor, hoje a Turquia, tá? Então aqui a gente tem a Constantinopla, a capital. Você vê que ela tá bem entre a Ásia Menor e o continente europeu, né? Aqui seria a Grécia, tal, e a Península Itálica, onde está situado Roma, tá? Então vamos lá. Então a organização política, basicamente o imperador ele era o central, ele tinha uma importância até maior que alguns outros imperadores de outro sistema, certo? Porque ele centralizava as decisões nele. A gente vai dar um exemplo comparando ele. A gente sempre, na forma de explicar o Império Bizantino, a gente vai comparar ele com o Império Romano do Ocidente. Então, no Império Romano do Ocidente, você tinha o imperador, mas você tinha os senadores. E os senadores eles faziam as leis, né? Eles faziam leis. Então, o que, que acontece? Basicamente, o que acontecia aqui é que isso era concentrado, inclusive, na mão do imperador. Então, além dele ter o título de César, né? O imperador ele centralizava as funções, além dele ser César, ou seja, que isso é um título após a morte de César, e esse título ele significa basicamente aquele que é amado pelo povo, aquele que o povo deseja sorte a ele, ou seja, torce por ele, né? Aquele que é aclamado e louvado pelo povo, né? O popular, no caso, César, né? E o imperador, basicamente. César, esse título acabou, consequentemente, se tornando também sinônimo de imperador, né? Então, além de ser imperador, ele é papismo, ele é o papa, ele é o líder religioso. Então, em Roma, lá na Roma ocidental, né? O que, que a gente tinha? A gente tinha o imperador e o papa. São duas figuras diferentes. Aqui no Império Bizantino, aqui em Constantinopla, o que, que a gente tem? O imperador ele é o líder administrativo e daquela população. Além disso, ele é o líder religioso. Ele ocupa essas duas funções. Por isso, César, o papismo. Né? César, imperador, papismo, papa. Beleza? E outro legado importante de Justiniano para a gente, para a modernidade, é o Código Justiniano, né? Que basicamente se chamou de Corpus Juris Civilis, né? Que vai dar nome ao que a gente vai chamar de Corpo de Direito Civil, tá? Isso basicamente o que é, pessoal? É as leis civis que organizam e estruturam a nossa sociedade, basicamente, tá? Bem basicamente. Então, esse código, o que, que ele era? O que, que ele é descendente? Esse código ele é descendente da lei das 12 tábuas do Império Romano do Ocidente, certo? Até rimou, cachorrão. Então, ele descende, né? Ele vem ele pega, ele compila, né, o Justiniano ele compila as 12 tábulas, constitui um documento único, onde essas leis vão estar baseadas também nessas leis das 12 tábuas e novas leis que eles acabam criando, né, certo? Para ter deixar de forma linear o convívio civil, ou seja, uma igualdade jurídica civil para todos, basicamente, né? E a gente tem isso descendente, né, hoje até nos anos atuais da modernidade, nossa, atualmente. Então, muitos códigos civil de algumas cidades europeias, de algumas nações europeias e de até alguns países americanos e americanos do sul, a gente tem um pouco dessa característica, inclusive o Brasil, né, de ter um corpo de direito civil. Não que outros não tenham, mas com descendência direta mesmo, né? Inclusive nas ideias do Corpus Juris Civilis. Então aqui a gente tem uma representação da primeira edição, né? Em 583, né? Uma fotinho básica aí pra gente olhar. E aqui a gente também tem uma representação na parede, né? Do que seria, né? O César, né? O César e esse Código de Direito Civil. Então a gente tem aqui até uma representação de divindade, né? Então ele, por ser divino, próximo aos deuses, né? Ele pode redigir leis, ele pode decidir como a sociedade deve viver e se organizar, basicamente, né? Então, a organização econômica, para a gente pontuar bem de forma resumida mesmo e fortalecer mais a ideia que eu quero construir, que o principal trabalho que a gente tinha era o servil, né? Então, a gente tinha escravos,
Tinha, mas o principal, o trabalho que produzia mais produtos e estava em maior escala, então você tinha em números mais servos do que propriamente escravos, o que era oposto no Império do Ocidente, onde você tinha mais escravos e menos servos. Ou seja, isso também, para alguns historiadores, isso também é uma explicação para dizer por que o Império Bizantino sobreviveu à queda do Império do Ocidente, né? Que era um império escravista, que não conseguiu se sustentar sem escravos. Isso mudando para cá, o império se baseava basicamente no trabalho servil, certo? Então você tinha um servo que ele, em determinados dias da semana, ele tinha que trabalhar na terra de algum latifundiário ou de terras do estado, e em outros dias eles trabalhavam nas suas terras, basicamente, beleza? Então isso daqui a gente quer dizer que não tem escravos? Não, não quer dizer isso, quer dizer que tem escravos, só que o número de escravos é muito inferior, extremamente mais inferior do que o trabalho servil, ou seja, o escravo ele é usado em algumas atividades unicamente, diferente do que acontecia no Império Romano, onde o escravo era mais um produto para produzir cada vez mais lucro, né? Então a economia destacava-se o comércio marítimo e as diversas rotas terrestres. A principal que a gente vai falar e única, né? Mas tem diversas mesmo, é a Rota da Seda. A gente vai dar uma visão mais global delas aqui para você entender. Então a Europa está aqui, bem onde a minha cabeça está. Beleza? Aqui é a Península Itálica, Roma está aqui e Constantinopla está aqui. Aqui é a Ásia Menor, como eu disse no outro mapa, o que a gente chama de Turquia hoje. Beleza? Então a Rota da Seda ela sai daqui, certo? Da China. E ela tem duas direções basicamente. A marítima, ou seja, você vê, ó, eles vão navegando de cabotagem, né? Eles vão parando em vários portos até chegar aqui, né? Aqui ele pega uma rota por terra, o que seria hoje basicamente a Síria, né? A Síria está nessa região. Então ele pega outro barco aqui, vai para Constantinopla, todo o comércio, tanto marítimo como terrestre, vai desembocar onde? Em Constantinopla. E daqui de Constantinopla ele vai ser negociado, vendido e posteriormente por outros mercadores vendido na Europa, em Roma. E a Roma distribui para as outras cidades. Beleza? Então, isso é muito importante para vocês terem uma noção do que o quanto a riqueza cultural que circulava em Constantinopla. A gente está falando de um continente, a gente está falando de 3 continentes basicamente. Da Ásia, da Ásia Menor, da Ásia, do Oriente Médio, da Ásia aqui do Oriente Médio e basicamente o continente africano. Então, e diversas culturas, inclusive as somalis, né, e o Egito. O Egito. Então, é muito interessante, né, a gente ver o quanto essa circulação de pessoas, de mercadores, de culturas diferentes, olha quantas culturas quebradas, ela vai influenciar na arquitetura e na arte dessa região. E isso é a principal ideia que a gente precisa deixar vinculado nessa aula. Então presta atenção nisso, a gente vai reforçar isso cada vez mais, tá? Então a gente tem um movimento de intolerância religiosa e ele basicamente ele se dá por dois autores, né? Dois atores, né? Que estão aí disputando o poder. A igreja, o papa da igreja do Ocidente e o imperador, líder religioso do Império Bizantino, que ele também é o papa, certo? Basicamente, como que se dá esse conflito? Ele se dá porque eles leem o Antigo e o Novo Testamento e eles interpretam esses documentos de forma diferente. Basicamente, qual é a explicação que eu gostaria de deixar com vocês? Eles interpretam de forma diferente porque eles têm culturas diferentes, porque eles têm contato com civilizações diferentes. Então, o contato que o Império Bizantino tem com diversas culturas acaba proporcionando para ele uma perspectiva e uma forma de ver o mundo e a realidade, né? Ter contato, agir nesse mundo. E isso também se dá no Império Romano. Isso a gente vê quando o Império Romano ele divide o império dele e esse império
tanto o Ocidente como o Oriente, ele tem características iguais, só que ele tem muitas diferenças também, certo? Então a cultura romana do Ocidente ela influencia em Constantinopla, certo? E outras culturas também. E a partir disso, eles vão ler o Testamento e ver de forma diferente. Então, basicamente, o nome dessas duas igrejas, né, quando o, o imperador divide, né, em 395, o que acontece basicamente? Uma é a do Ocidente, a que está situada na capital de Roma. Ela se chama Igreja Apostólica Católica Romana. E a outra, a que está sediada e tem o imperador do Império Bizantino sendo o líder militar e o líder religioso, sendo ele a igreja denominada como Igreja Ortodoxa Romana. Isso. Então, a gente tem uma nomenclatura interessante diferente. A ortodoxo. O que seria esse ortodoxo? Ele seria basicamente aquele que tem uma interpretação e uma visão, aquilo que é mais rígido na realidade. Ele não está falando de visão, basicamente, né? A essência da palavra. Mas ela está dizendo aquilo que é mais rígido, aquilo que é mais sólido, mais denso, certo? Então, quando o Império Bizantino vai ler o Antigo e o Novo Testamento e ler os documentos, né, ler os escritos, ele acaba tendo uma interpretação mais fidedigna e mais pontual com o que está escrito. Ou seja, ele se limita, ele é mais resistente à interpretação nova, ou seja, ele é mais conservador ao texto. Ele é mais conservador ao que está escrito nos documentos, certo? E quando quando a gente vai falar do Ocidente, basicamente a Igreja Apostólica Católica Romana, ela tem uma interpretação mais moldável, de acordo às vezes até com interesse e com momentos históricos. Então a gente tem uma interpretação mais moldável dos textos antigos. Isso acaba levando eles a ter diversos conflitos. Um conflito específico é o movimento de iconoclastia. Por quê? Porque o Antigo Testamento, isso é evidente, e no Novo deixa bem claro também, que existe um movimento contrário da religião, desses documentos, né, da estrutura dessa religião, que ela não é a favor de cultuar santos ou propriamente Deus. Deus não tem uma imagem, né? Mas assim, os próprios santos cultuá-los com ícones, ou seja, com imagens. Eles encaram isso como algo herege, né? Isso, o cristianismo, esse testamento, quando ele foi escrito, ele se comparava a outras religiões. E algumas outras religiões, eles cultuavam imagens, eles falavam isso é errado, certo? E acabaram reproduzindo isso dentro desse texto e deixando bem claro que cultuar os santos com imagem não é algo fidedigno à doutrina cristã, certo? Isso é a interpretação do Império Bizantino, do imperador bizantino. E a interpretação do Ocidente é completamente contrária, porque a interpretação do Ocidente, inclusive, eles vendiam como vendem hoje, inclusive, né? Eles vendiam as imagens desses santos. Então, muitos e muitos e muitos mosteiros mesmo, tô falando aqui quando eu tô enfatizando porque é bastante, muitos mosteiros, eles eles tinham um grande lucro financeiro com a venda desses santos, certo? Então acabava adentrando muito capital e terras, dinheiro para a igreja comprar mais terras, certo? Então isso acabava transformando a igreja no principal centro econômico, certo? Da Idade Média, ou seja, o maior acumulador de terras e riquezas da Idade Média, e por cima também acaba trazendo uma interpretação que não é fidedigna aos textos. Isso acaba levando a esse conflito e o Império Bizantino acaba criando um movimento que é o movimento de iconoclastia, ou seja, de quebra de imagens. Então, todas as imagens que eram pegas no Império Bizantino que fosse de santos, de cultuação de santos cristãos, eles quebravam essas imagens. E eles fundamentavam essa quebra dessas imagens como o que o texto me dá propriedade e fundamenta a minha ação de quebrar as imagens. E chegava
A igreja apostólica católica romana, né, situada em Roma, ela acaba tendo uma interpretação diferente e acaba vendo não só uma interpretação mitológica diferente, mas também acaba afetando a igreja ocidental de forma financeira esse movimento. Ou seja, isso acaba influenciando mais pessoas na Europa cada vez mais, que o comércio com os santos talvez não fosse algo tão positivo, certo? Que não fosse algo que devesse ocorrer mesmo seguindo os textos, certo? Então, basicamente, isso acaba criando uma cisma muito forte entre as duas igrejas. E isso se deu em 1554, quando eles, cada líder religioso da sua igreja, o imperador bizantino e o papa, né, romano, no caso, o líder religioso papa, ele acaba excomungando o imperador bizantino, que é o líder religioso também do império, certo? Ele acaba excomungando, ou seja, expulsando, retirando dele o direito, retirando dele o direito de propagar a própria religião, certo? Falando que ele não está de acordo com as bases do cristianismo. E basicamente o imperador automaticamente bizantino, certo? Acaba excomungando o Papa, que está situado em Roma, também na mesma narrativa, ou seja, ele não segue os textos antigos e o que ele está fazendo não condiz com o que a religião permite, ou seja, estou te excomungando, né? Então consecutivamente excomungou o outro, ou seja, tipo, um xingou a mãe do outro e acabou 0-0 o bagulho. Só que essa cisma, os caras pegou tanto ranço, parça, que isso foi acabar só no período moderno, beleza? Então a gente tem aqui algumas imagens aí das duas igrejas, né? Então a gente tem aqui o patriarca, né? O líder religioso do Império Bizantino, ou seja, no Império Bizantino não, né? Quebrada, mas da Igreja Ortodoxa Romana, certo? Então aqui é o descendente, né? Na realidade, o líder religioso que carrega até hoje o cargo, certo? Bartolomeu I e o Papa Bento XVI, certo? Então aqui a gente tem outra foto agora do Francisco, né? O argentino torcedor de São Lourenço, né? O Francisco aqui, pá, trocando as ideias com o mesmo Bartolomeu. O cara é miliduca, tio. O mano só não vive mais que a Hebe, mano. Mas vai longe isso aqui também, hein? Então, a gente tem aqui o líder religioso ortodoxo da Igreja Ortodoxa e o líder religioso da Igreja Católica Apostólica Romana, beleza? Além disso, a gente tem outra imagem aqui para a gente ver a grande diferença entre eles, né? Culturalmente, né? Olha como a influência das culturas que a gente estava citando lá na Rota da Seda acaba tendo no cristianismo. E ambos acreditam nos mesmos textos, né? Defendem esses mesmos textos. Então a cultura que a gente tem aqui, uma mesclagem dessa cultura, quando a gente fala de Império Bizantino, né? Que é o sincretismo. O que é sincretismo? O sincretismo é fusão. É a fusão de duas coisas. A gente vê isso também no Alexandre o Grande, quando ele toma a Grécia, né? E se expande para a Ásia. Mas basicamente, o sincretismo é a fusão entre duas culturas. Algo diferente disso. Vou dar um exemplo. Algumas civilizações, né, e com algumas culturas, o Império Romano, os dóricos, mas um exemplo melhor, os dóricos, que dá origem a Esparta, né, eles têm uma ideia de não só ter uma dominação militar, mas também uma dominação cultural, ou seja, eles destroem a outra cultura. Eles destroem, ou seja, eles apagam monumentos, eles destroem a história daquela cultura para que ela não possa ser repassada ao tempo. Ou seja, ele mata uma cultura de ser produzida e reproduzida, certo? E isso basicamente é um movimento contrário, ou seja, eu vejo uma cultura diferente da minha e eu destruo ela. Isso é diferente do que acontece na fusão entre culturas, onde você vê elementos de uma cultura que você acha interessante para a sua e a outra de forma semelhante, e isso cria uma terceira via, algo diferente, uma soma diferente. E também existe outra forma que seria cada um respeita a sua cultura, eu vejo a sua, você vê a minha, isso acabou e ponto. Não existe fusão
entre elas. Tá? Então são 3 formas básicas, para ser bem forma didático mesmo, explicativo, de forma de você ter contato com a cultura. O secretismo é a fusão entre elas. Em qual cultura? A ocidental e a oriental. A gente vai ver isso em mosaicos e arquitetura, basicamente. Então aqui a gente tem um mosaico do imperador Justiniano, eu falei que ele era o mais importante, né? Então aqui a gente tem ele no meio, né, com a roupinha de destaque aqui. E além disso, por que a gente sabe que ele é o imperador? Porque ele está no meio da imagem e ele tem uma característica aqui interessante, ó. Vamos recortar isso aqui e aproximar aqui. Olha que característica interessante. Isso daqui, na realidade, é aquele cerco que os anjos têm, eu sei lá que porra é o nome desse bagulho, eu não sei falar isso, certo? Mas é um circo que demonstra a divindade. Ele é próximo do divino, ou seja, ele é próximo de Deus. Nesse sentido, ele tem legitimidade para governar a gente, né? Então aqui também, além disso, a gente tem, além dessa divindade representada na centralidade e na auréola do imperador que está aqui, né, do imperador bizantino, a gente também tem a representação nesse mosaico dos 3 poderes que ele tinha e que legitimava o poder dele, ou seja, como imperador, quem legitimava ele. Então aqui a gente tem dessa imagem do lado direito, onde eu estou passando a seta, a gente tem os líderes religiosos, né, o clero desse império. Então a gente consegue ver que ele é o clero através desse livro, através do bagulho de defumar aqui, tá ligado? Então a gente tem o clero, basicamente. O clero defende a figura divina ele defende e ele prega a figura divina do imperador, ou seja, ele dá a divindade ao imperador. Tá? Aqui a gente tem os juízes, pessoas que condenam. São pessoas que escrevem a lei? Não, porque quem escreve a lei é o imperador. Tá? Ele ocupa esses 2 poderes. Então, quem está aqui? As pessoas, os juízes, as pessoas que vão punir no Código Civil, né? O Código de Corpo Civil. Então, esses são as pessoas que vão punir e julgar as outras pessoas. Basicamente, os maiores comerciantes, as pessoas mais ricas que tem no Império são os juízes, né? E aqui também a gente tem a representação do exército, do monopólio do uso da força armada, basicamente, beleza? Então é uma imagem bem interessante, a gente representa os 3 poderes, né? O corpo civil jurídico, o imperador, algo divino, legitimado pelo clero, né? O clero legitima esse poder do imperador. E além disso, uma parte fundamental que é o monopólio da força, ou seja, só o imperador tem controle sobre o exército, certo? E o exército, em última instância, é aquele que vai defender o bem de todos, a república, aqui no caso, o império, né? Então vamos falar um pouco de arquitetura. Então a gente tem uma escola no Irã, né? Essa aqui é uma escola no Irã, não é uma escola que você vê à esquina. Isso aqui, inclusive, foi considerada uma das maravilhas do mundo, então não é uma escola qualquer, né? É um palacete, né, gigante, realmente, é uma coisa assombrosa assim, de ver em relação à magnitude da beleza que tem, né? Inclusive fala que tem um dos mosaicos mais bonitos só nesse arco aqui, para não falar o restante, né? Que tem fotos muito lindas desse lugar, tá? Eles basicamente se localiza no Irã. Então vamos interpretar algumas coisas aqui. Olha esses arcos, olha os formatos desses arcos, que interessante. Ó, a cúpula, olha essas cúpulas. Lembra, ó, na cúpula, opa, a cúpula, ela tem, a principal tem um negócio maior em cima dela, né? Essas torres gigantes também, ó, essas torres. Vamos ver outra. Opa, lembra dessa imagem? Essa imagem é a imagem de capa da aula, ou seja, a Basílica de Santa Sofia em Constantinopla, capital do Império Bizantino, né? Aonde está aqui quem morava nessa capela, quem morava nessa basílica, basicamente o imperador, o líder religioso da igreja ortodoxa, certo? Então a gente tem algumas características aqui, como uma cúpula. Olha, em cima da principal cúpula, também uma coisa interessante, em cima, isso aqui é de ouro maciço quebrada.
Só pra info de curiosidade, mano. Esse bagulho é ouro mesmo, parça. Ouro mesmo. Olha o tamanho desse bagulho, velho. Então aqui também, né, a gente já vê outro pedacinho de ouro, né? Pedação, deve ser maior que essa porra. Vai, firmão. E as cúpulas, né? Isso aqui é muito interessante porque isso é algo que é muito disseminado na cultura persa, na arquitetura persa e na arquitetura asiática, certo? Então aqui a gente tem outra também, outra maravilha do mundo. Esse aqui é o Taj Mahal, certo? Então aqui, ó, olha as torres, que interessante. Olha a cúpula principal, em cima também um bagulho aqui. Agora não é de ouro, né, velho? Mas tá o tamanho do bagulho também, né? Aqui a gente tem outras cúpulas, torres. Olha os arcos. Olha quando a gente compara essas artes, essas arquiteturas. Olha que interessante. Parece muito que elas têm muita influência entre elas, certo? Só que quando eu tô falando basicamente desses lugares, eu tô falando disso daqui, ó. Vou botar no mapa da Rota da Seda, pra gente ter uma visão global do impacto. Olha, Constantinopla está aqui. Quando a gente tá falando daquela escola de Islã, a gente tá falando dessa região aqui, ó. O Irã tá aqui. Quando a gente tá falando Taj Mahal, ele tá aqui, ó, por aqui nessa região, na Índia. Então a influência dessas todas as culturas, inclusive do Egito, né? A gente vai fazer um mosaico, lembra que os mosaicos são todos frontais, né? Todos frontais, como muitas figuras no Egito. Então olha que interessante, né? Então vamos lá fazer uma questão. E não termina a aula porque tem um bônus na aula aí, hein, pô. Então aqui a gente tem uma questão da Unesp 2010, né? E aqui a gente tem um quadro da Madonna e o Menino, né? Então, basicamente, esse quadro está exposto no Museu de Nova York, tá? Então aqui a gente tem, opa, ó, que apareceu aqui, ó, chave no bagulho. Olha a referência, cuzão. Olha o olhinho de gangsta. Olha a cara de quem tá, mano, ó. Chaveando. Ó esse aqui, ó, esse olhinho de gangsta também. Ó, aqui, ó, cabecinha enrugada, cara de mal, boquinha, ó. Ó, Vral. E essa mãozinha aqui, ó. Também tá forçando a barra, hein? Muita semelhança, hein, parça? Você vê, né? Então aqui a gente já tinha também, ó, coisa interessante nessa imagem, essa auréola, né? Sei lá como é que fala essa desgraça, certo? Mas o negócio que tem lá, os anjos tem em cima, né, da cabeça. E aqui também tem em cima do menino. O que isso demonstra nessa imagem? A divindade, o caráter divino, tanto do menino como da Madonna. Beleza? Então vamos lá. Então, o ícone pintura sobre madeira foi uma das manifestações características da civilização bizantina, que abrangeu amplas regiões do continente europeu e asiático. A arte bizantina resultou, letra A, do fim da autocracia do Império Romano do Oriente, letra B, da interdição do culto de imagem pelo cristianismo primitivo, letra C, do cisma do Oriente que rompeu com a unidade do cristianismo. Letra D. Da fusão das concepções cristãs com a cultura decorativa oriental. Letra E. Do desenvolvimento comercial das cidades italianas. Então vamos lá, eu vou por eliminação. Então, do fim da autocracia do Império Romano do Oriente. Não. Basicamente, esse fim da autocracia não tem nada a ver em relação com a produção artística, né? Porque quando a gente fala de autocracia, a gente está falando do poder daqueles que são eleitos, né? Que são, não eleitos não, mas assim, colocados no poder. No caso, o imperador. O imperador ele é empossado no poder, né? E só daqueles que são altos, né? Do alto imperador, da elite mesmo, certo? Né? Geralmente ligado a divindades, né? Mas não é isso. A interdição do culto de imagens pelo cristianismo primitivo? Não. Primeiro que o cristianismo primitivo
ele não tinha problemas com a interdição de culto de imagens, né? Então a gente nem está falando de cristianismo primitivo, a gente está falando de arte bizantina, né? Então do cisma do Oriente, que rompeu com a unidade do cristianismo, também não. A gente viu, né, que o cisma do Oriente, na realidade, ele proporcionou que a cultura romana se expandisse, não só na Península Itálica, mas agora também ali próximo à Ásia Média, né? Do desenvolvimento comercial das cidades italianas. Também não, né? A gente está falando de Constantinopla, né, parça? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem a ver com as calças aqui. Então, da fusão das concepções cristã com a cultura decorativa oriental, ou seja, fusão, sincretismo da concepção cristã ocidental, certo? Ocidental com a cultura decorativa oriental. Lembra das cúpulas, lembra das imagens do Taj Mahal e da capela da Basílica de Sofia. Beleza? Então, para finalizar a aula, a gente tem uma série para recomendar para vocês, tá? É a série da Ascensão do Império Otomano. Tem 5 episódios, é uma série documentário. Tá? Ela está disponível nesse link aqui no meu Drive. Você clica lá e pode fazer download, beleza? A série é de 2002 ou 2020, então bem recente aí para vocês também aproveitarem um pouco desse período. O Império Bizantino ele cai basicamente em 1453, certo? Quando em 1453, quando Moisés II, o sultão Moisés, ele invade Constantinopla, toma a cidade, né? Ele expulsa, ele mata o último imperador romano, que seria Constantino, certo? O último imperador bizantino, ele mata esse imperador, certo? E funda a cidade de Istambul e torna essa cidade capital do seu império. Qual império? O Império Otomano. Então vem um cara daqui, da região dos persas, dessa região aqui, ele vem, derruba, ataca a cidade, derruba essa cidade e funda o Império Otomano, que vai ter todo o domínio de vasta região, que era o Império Bizantino. E a gente vai ver esse Império Otomano na Primeira Guerra Mundial. Beleza? Então é isso, a aula de hoje, beleza? Então eu espero que vocês estejam aproveitando. Infelizmente eu estou optando por gravar porque a minha internet não está favorecendo eu conseguir subir, gravar na hora. Às vezes ela oscila muito e os vídeos ficam muito com um delay muito grande. E isso é prejudicial para entender o conteúdo. Mas eu estou disponível, vocês podem me chamar no Zap, no Face, para a gente tirar dúvida. E também se quiser desenrolar outros papos, trocar umas ideias, porque eu sei que a situação da quarentena é difícil, a gente está aqui para desenrolar isso, beleza? Então é isso, quebrada. Um abraço para vocês. É nóis.